Bom dia, irmãos. Convido a todos a abrirem as Escrituras na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 12. Os irmãos acompanhem assentados, mas com reverência. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Essa é a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração antes de começar? Deus amado, clamamos ao Senhor por misericórdia nesse dia. O ensino é difícil, é duro, mas pedimos ao Seu Espírito Santo que possa nos ensinar, possa nos ajudar aqui. Que o Senhor possa usar o pregador como boca do Senhor para falar apenas aquilo que o Senhor deseja que seja dito, não há mais e não há menos, Deus. E que o Seu Santo Espírito trabalhe em cada coração, enchendo da Tua palavra, retirando o pecado, e que nós possamos ser fontes que jorram água viva, Pai, como o Senhor disse que seríamos. Essa é a minha oração, eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um tempo atrás eu estava assistindo um seriado que eu gostava bastante, e aí eu me deparei com uma cena bem curiosa, assim, que ficou gravado na minha mente desde então. Haviam dois personagens envolvidos naquela cena. O primeiro era uma mulher, por volta dos seus 60 anos de idade, parecia uma senhora até simpática, e ela foi introduzida, então, naquela série como a primeira-ministra da Inglaterra, uma mulher poderosa. E, por outro lado, o protagonista, que era um homem muito influente, muito poderoso naquele país, e eles começaram a se terem impasses e não se entenderem ao longo daquele episódio, ao ponto em que esse conflito se escalou, eles estavam ali cara a cara, e aquela mulher, primeira-ministra, ela percebe que ela errou, vai tentar se justificar, mas o protagonista não quer saber, ele já tinha se cansado daquela situação, e ele fala uma frase que ficou gravada na minha mente. Ele olha nos olhos dela e fala assim: eu vou destruir o seu governo com uma frase. E ela fica confusa, sem entender, e ele repete: eu vou destruir seu governo com uma frase.
E ele sai, e ao sair daquele lugar, ele encontra repórteres que estavam ali esperando para uma conferência de imprensa, para entender a situação toda que tinha se desenrolado ali no episódio, que não vem ao caso. E ele chama um repórter à parte, sussurra no ouvido dele e vira e diz assim: ela não está parecendo cansada? Só isso. E sai. E ao longo do mês, eles vão mostrando ali no episódio reportagens, jornais de oposição pegando imagens dela mais abatida ali, colocando e espalhando esse rumor: nossa, ela está muito cansada. E pega umas frases dela fora de contexto, falando que não, eu trabalhei demais, estou exausta hoje. Aí pega só, estou exausta hoje, e ela está cansada, e como que pode uma mulher dessa estar governando nosso país? Ela não está dando conta, ela está exausta, ela tem que sair e tal. Passado um mês, o partido de oposição já tinha conseguido força suficiente para fazer um voto de não confiança e retirar aquela mulher do poder e colocar outra pessoa ali. Uma frase, uma ideia plantada e acabou com o governo daquela mulher. E a gente pensa, ficção, é um seriado, né? Claro que isso é besteira. Mas quantas vezes a gente não viu, na história do nosso país recente, uma frase pôr fogo no mundo? Sem fazer juízo, irmãos, do conteúdo de qualquer uma delas, mas para a gente relembrar. Primeiramente, fora Temer. Nossa bandeira nunca será vermelha. A Bíblia precisa ser atualizada. Ou o infame Bela Recatada e do Lar, que pôs fogo aí no país. De novo, não fazendo juízo do conteúdo de cada frase, é inegável que elas moveram nosso país nos últimos meses que vieram. A gente viu multidões ou empolgadas e extasiadas ali repetindo aquela frase, ou então enfurecidas e levantadas de uma revolta enorme, mas sempre uma palavra de ordem, sempre uma frase, sempre uma coisa simples, mas que inflama uma multidão. E é porque a língua realmente tem um poder terrível, irmãos. Ela pode ser fonte de bênçãos enormes, ou ela pode ser uma emissária do inferno que traz destruição. É sobre esse órgão pequenininho, mas poderoso que Deus nos deu, que a gente vai meditar hoje no texto de Tiago. Eu vou pedir aos irmãos que leiam comigo mais uma vez, apenas o versículo 1 do capítulo 3. Vamos ler juntos. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Só até aqui. Primeira lição que a gente pode obter desse texto aqui de Tiago é justamente que o poder da língua, ele precisa ser muito bem utilizado pelos mestres. Ele tem que ser bem utilizado pelos mestres. A gente vê então, como já lemos, que nessa parte aqui Tiago vai falar sobre a língua. Mas ao invés de ir direto ao ponto e falar mesmo da questão da fala, ele começa fazendo uma introdução ao assunto, exortando as pessoas que querem se tornar mestres. E ele dá um conselho que até soa estranho. Ele fala: não vos torneis muitos de vós mestres. E aí fala até em primeira pessoa, né? Porque havemos de receber juízo. Tiago então se coloca como um dos mestres, falando: olha, nós, mestres, vamos receber juízo maior. Então, é melhor que não sejam muitos. E ele não faz muito rodeio, não. Ele deixa isso muito claro. E por quê? Em primeiro lugar, irmãos, porque a natureza humana, desde a queda, ela não mudou, não. A gente vê, quando a gente olha para alguém numa posição de destaque, numa posição de autoridade, de poder, o coração, ele quer estar ali. Ele vê os holofotes, ele vê a autoridade, ele vê uma posição desejável, e ele quer. O nosso coração, ele anseia pelos holofotes. E a gente vê que isso foi até, de certa forma, parte do motivo pelo qual o homem caiu. O que a serpente promete para Eva e subsequentemente para Adão? Que quando eles comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus. E aí eles tomariam para si o lugar daquele que estava em autoridade sobre eles. Eles estariam acima, no
no poder, né, acima de tudo. A gente vê essa história em Gênesis 3. E Tiago, ele exorta contra esse desejo. Ele afirma que aqueles que se tornarem mestres vão ter um juízo maior do que os outros. E vejam a seriedade disso, vejam o que isso implica. Um juízo maior significa que certas coisas que não vão ser levadas em conta na maioria das pessoas, nos mestres vão ser levadas em conta. Veja o que nosso Senhor ensina. Lucas, no capítulo 12, versículo 48, não precisa de abrir que eu farei a leitura. Nosso Senhor Jesus diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito confia, muito mais lhe pedirão. O papel de mestre, ele não pode ser exercido de uma forma leviana, irmãos. Porque os mestres enganosos, eles podem perverter uma congregação inteira, pode arrastar pessoas em bandos para a perdição. Isso é muito simplificado. Eu estava conversando com a Marcela há pouco tempo sobre isso, contando o caso de um pastor que a gente teve contato há muito tempo atrás e que caiu do ministério, entrou em pecado, levou muita gente junto. E eu contando como uma pessoa muito próxima minha parou de dizimar, porque falou, vou entregar dízimo para pastor ladrão, bandido, ficar roubando a igreja, não. E aí a gente conversando, como que o não dizimar é um pecado daquela pessoa, é a responsabilidade dela, mas ele vai responder por isso. Ainda assim, o homem que enganou aquela congregação e que levou essa pessoa a esse pecado, vai responder diante de Deus por esse pecado, mesmo que o pecado ainda seja a responsabilidade de quem está pecando. Isso é muito sério, irmãos. Os mestres têm uma responsabilidade enorme com a congregação, com o grupo que eles estão ensinando. E um exemplo disso a gente vê em Jeremias, quando ele está em conflito com Ananias, né, que era um falso profeta. Ele vira para ele, em Jeremias, no capítulo 28, versículos 15 a 17, diz assim: disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Vejam que a seriedade dele cometer esse pecado e ensinar outros a cometerem também é tão grande que não bastou a Deus simplesmente tirar a vida de Ananias. Em primeiro lugar, ele anunciou em público que ele ia fazer isso, para que os outros vissem o que ele fez e não cometessem os mesmos atos. Então não bastava simplesmente, não, vou tirar esse cara daqui, vou tirar a vida dele. Não, ele tinha que anunciar em público, mostrar para todos que ele estava morrendo por ter pregado rebeldia contra o Senhor. Isso é muito sério, irmãos. O papel do mestre, ele não é leviano. Paulo ordena a respeito de homens que causam dissensão e que pregam rebeldia contra o Senhor. Romanos 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Vejam mais uma vez, Paulo ordena que notem esses homens e sai fora deles, se afastem de homens que geram intrigas, que geram dissensões, que usam a língua para poder dividir a igreja. Essa é a seriedade disso. Agora, a gente precisa ter cuidado também para não ir para os extremos. Tem muitos lugares que sofrem com o fato de que ninguém quer ser mestre, quer assumir o oficialato. Isso não quer dizer, o que está sendo dito aqui, que é desaconselhável. O Tiago não está falando, não sejam mestres. Ele está falando, não sejam muitos de vocês mestres. Porque esse é um ofício que tem que ser exercido com temor, com responsabilidade. O mestre, ele tem que entender que as palavras que ele vai ensinar, quando ele se propõe, seja numa escola dominical, seja num estudo ali dentro de casa, seja aqui no púlpito, a palavra que ele vai falar tem que ser somente e exclusivamente
as Sagradas Escrituras. Ele não pode perverter, ele tem que tentar retirar, e é difícil, mas tem que tentar retirar opiniões pessoais, questões que nasçam da própria natureza pecaminosa humana. Isso tem que, o máximo possível, ficar de fora e a palavra ser pregada de forma pura. Paulo escreve a Timóteo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então Paulo fala, muito claro, é excelente que tenham homens que querem ser mestres. Só que logo depois de falar isso, ele deixa uma lista enorme de características que esses homens que querem ensinar a igreja têm que ter. Então, o ensino não é que não se devam se tornar mestres, mas qual é a seriedade para que homens se tornem mestres na igreja. Então, é bom, novamente, que homens aspirem a ser mestres. Nós precisamos de mestres. Contudo, esses devem pedir ao Senhor o tempo inteiro misericórdia para que, em primeiro lugar, antes de se tornarem, confirme esse chamado no coração deles, antes de exercê-lo, confirme com a igreja, para que eles não caiam no laço do inimigo e não tragam não só sobre si juízo, mas sobre todo um grupo de pessoas que pode ser levado pelo engano deles. Portanto, qualquer homem, qualquer pessoa aqui que deseja assumir um cargo, um ofício, desejo de ensinar, de ser mestre na igreja, orem, irmãos, primeiro, muito, muito. Peça a Deus confirmação, peça a Deus certeza disso, e então, havendo confirmação, a igreja confirmando, aí sim, exerçam esse oficialato, que é uma obra de Deus, mas que tem que ter muito cuidado, muito juízo, muita sabedoria para se exercer. Contudo, Tiago não para por aí, não vai falar apenas sobre os mestres. Tendo introduzido essa questão dos mestres, ele segue em frente para falar especificamente sobre o papel da língua e o papel da fala. Versículos de 2 até o versículo 8 agora. Eu vou fazer a leitura mais uma vez e nós meditaremos sobre ele agora. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago agora está falando, então, propriamente a respeito da língua. E, claro, ele está dando sequência ao raciocínio que ele tinha iniciado. Quando ele falou que por que muitos não devem se tornar mestres, ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Como a gente já falou, o perigo dos mestres é justamente esse, que ao tropeçar, eles levem outros para a perdição. E a partir daí, Tiago, ele vai fazer uma afirmação que é ousada demais. Ele fala, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E isso é radical de se ouvir, né? Se a língua, esse órgão pequenininho, se a gente dominasse ele, nós seríamos perfeitos, o corpo inteiro estaria dominado. E o próprio Tiago, ele... E isso é estranho para nós, porque a gente pensa, poxa, o braço, que é o que age no mundo, nosso agir, talvez se a gente dominasse nossos membros, talvez a gente dominasse o corpo. Ou as pernas, né? Elas guiam o corpo. As pernas levam o corpo para onde ele vai. Talvez a perna seja um domínio maior do corpo. Mas Tiago não, ele fala, é a língua. Quem dominar a língua, domina o corpo inteiro. E ele entende que a afirmação dele é radical,
E por isso que ele vai dando vários exemplos para ilustrar. E ele pega primeiro o cavalo. O cavalo é um animal que é forte, que a gente usa ele até para puxar cargas que nós não somos capazes de puxar. Ele derruba uma pessoa com um coice numa facilidade enorme. Contudo, um freio na boca do cavalo é suficiente para levar ele para onde quiser. O homem monta em cima do cavalo, o que é mais forte do que ele, com um mero freio colocado na boca. Se prender o cavalo ali na cerca, pelo freio, ele está preso, ele fica ali onde ele foi colocado. E aí ele vai falar do navio, né? O navio não precisa de um mecanismo do mesmo tamanho que o navio para guiar ele. É um lemezinho, pequenininho. E ele dá o exemplo, né, do navio sendo batido pelo vento ali de um lado para o outro. Naquela época, navios à vela ainda, né, que o vento empurrava para um lado e para o outro. E ele fala, olha, basta um leme ali, pequeno, atrás do navio, se movimentando suavemente, ele vai para onde o timoneiro mandar. E com esses exemplos, ele quer justamente fazer esse paralelo da língua do homem com o resto do corpo. Ele fala, não tem problema que a língua é pequenininha. Ela é capaz de pôr fogo no curso inteiro, na carreira inteira da vida humana, e ainda vai falar que esse fogo ainda é posto na língua, pelo inferno. Então vejam a seriedade da língua. Ela se gaba de coisas enormes. E por quê? Isso faz a gente se perguntar, por que será que logo a língua, logo esse órgão, é capaz de fazer coisas tão terríveis e de tão grandes feitos? A resposta disso está nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 12, versículo 34, nosso Senhor diz que a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. E que aquilo que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai dele. Também Mateus 15, 18 e 19. Então a língua, ela é o órgão que revela o coração do homem. Ela revela aquilo que está mais profundo do ser humano. Pelo falar do homem, a gente sabe quais são suas prioridades, quais são seus desejos, quais são seus pecados. A língua, ela revela, ela põe para fora tudo que está ali dentro. E é por isso que ela contamina todo homem, como Tiago fala e como nosso Senhor Jesus Cristo diz também. Então, por exemplo, se você aproveita um bate-papo, uma conversa, para pregar o Evangelho, isso é bom. A gente mostra que o coração ali está cheio da palavra e é um coração evangelista. Por outro lado, a gente tem exemplos, expressões que a gente usa no dia a dia, irmãos, mas que mostra muito sobre nós. Vai passando a vida e a gente o tempo todo dá ao acaso a glória pelo que acontece. Alguma coisa acontece boa, o que a gente às vezes fala? Nó, tive sorte demais. Ou então, se eu der sorte, vai dar certo. Por outro lado, existe uma forma muito mais correta que glorifica a Deus, que é, aconteceu uma coisa boa, Deus me abençoou demais. Ou, se Deus quiser, isso vai dar certo. Tiago, até sobre esse se Deus quiser, ele vai falar um pouquinho mais para frente. Se Deus quiser, a gente chega lá daqui a algum tempo. Mas a questão é essa. Por meras expressões pequenas como essas, a gente vê como a pessoa olha para o mundo. Atribui tudo à sorte, então talvez essa pessoa não entende tão bem que Deus está no governo da vida dela e do mundo. Não, eu atribuo os eventos da minha vida a Deus. Então, olha, meu coração, ele entende a soberania de Deus. O falar revela o coração. E Tiago prossegue essa analogia, comparando a língua a um fogo. Né? Depois de falar do cavalo, de falar do navio, ele fala do fogo, que começando com uma brasa pequena, toma conta de uma floresta inteira. E ele afirma que esse fogo ele não começa por si só, mas na verdade ele é incendiado pelas chamas do inferno. Isso é terrível, irmãos, porque de fato é visível como que uma fagulha destrói uma floresta inteira. A gente viu um exemplo disso, chega a ser cômico, mas é também trágico. Aqueles incêndios terríveis que tomaram conta da Califórnia no início do ano passado,
e destruíram quase que 90% da vegetação daquele estado, começou com um chá de bebê que deixaram lá, ia fazer um foguete, fogo de artifício e tal, uma brasinha que caiu na floresta ali e acabou com 90% da vegetação do estado. Uma besteirinha, destrói quase que um estado inteiro. A língua faz a mesma coisa, irmãos. Às vezes é um comentáriozinho. E o pior, porque a gente tem mania disso. Ah, mas não falei mentira nenhuma. Tá, e daí você não falou mentira nenhuma? Você está difamando seu irmão? Tava. Pecado do mesmo jeito. Não precisa ser mentira para ser maledicência. Verdades também são maledicência quando ditas na hora errada. Nem todo mundo precisa de saber dos problemas, das falhas de caráter do seu irmão. Você notou que seu irmão tem uma falha de caráter? Senta, conversa com ele, se preciso, chame alguém, mas resolva ali. Não sai falando pelas costas, não sai divulgando os problemas que seu irmão tem. E, claro, irmãos, quando isso é feito intencionalmente, aí é pior ainda. Quando alguém vai de propósito destruir a vida de alguém através da fala. Esse é o pecado mais terrível. E a gente vê exemplos disso na própria palavra de Deus. Vou pedir aos irmãos que abram as Escrituras em 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Nós leremos os 6 primeiros versículos. Peço aos irmãos que leiam junto comigo. 2 Samuel 15, de 1 a 6. Leiamos juntos. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha o rei para juízo, e assim furtava o coração dos homens de Israel. Até aqui. Vejam que a intenção de Absalão foi justamente de usar dessas lisonjas para roubar o coração dos homens de Israel. Provavelmente, irmãos, o que Absalão estava falando a respeito de Davi não era mentira. Ele estava parado ali na porta e as pessoas iam ver o rei, e muitas vezes o rei não tinha condição de atender a todas as pessoas. Porque se o que Absalão estava falando fosse mentira, ia ser muito fácil de provar. A pessoa estava indo a caminho de Davi. Ela ia chegar lá e ser atendida e falar: poxa, Absalão mentiu para mim. Provavelmente o que ele falava era verdade. Ainda assim era pecado e ainda assim era maledicência. E vejam como que foi muito intencional da parte de Absalão. Ele se colocava diante do povo como um homem muito bom, estava parado ali na porta da cidade, fazia todo um espetáculo, colocando 50 homens para correr na frente dele, mostrando aquele homem régio, filho do rei, o príncipe, e ficava se lamentando. Ele: olha, sua causa, irmão, ela é muito boa, você está certo, mas eu não sou rei. Se eu fosse rei, quem me dera eu fosse rei, eu faria justiça. Infelizmente eu não sou. E botava aquilo no coração da pessoa que passava. A pessoa já devia sair de lá pensando: poxa, tentei aqui falar com Davi, não fui atendido, mas Absalão estava lá na porta, falou comigo que eu estava certo. Quem dera Absalão fosse rei. Em 4 anos, irmãos, Absalão já tinha conseguido juntar um exército, se coroar rei e tirar o reino de Davi. Vejam como que
essa brasa pequenininha da boca de Absalão sai e põe um incêndio em Israel tão grande que tirou Davi. Davi que as mulheres cantavam, Saul matou seus 1000, mas Davi seus 10.000. Quando Davi nem era rei, as pessoas já glorificavam a ele de forma como que ele era um grande guerreiro, um grande homem, mas bastou algumas lisonjas, bastou pequenas falas, e aquele povo que amava o rei Davi rapidamente passou a odiar Davi e amar Absalão e foi levado por ele. Uma brasa, irmãos, mas o fogo que vem do inferno derrubou o reino de Davi. Nós sabemos, é claro, que o que aconteceu foi da providência de Deus, mas não importa, o pecado de Absalão ainda era pecado. As atitudes de lisonjas, de mentiras que Absalão teve, ainda eram pecado e maledicência. Hoje, fala-se demais de fake news, as famosas notícias falsas. E aí se tornou até uma situação engraçada, porque um lado fala que é fake news, o outro lado fala que é fake news, ninguém sabe mais o que é verdade, o que não é. Mas por quê? É porque a imprensa, infelizmente, em muitos casos, foi uma arma de difamação de um ou de outro, de poder. Então não se importa mais qual notícia é verdadeira ou qual interpretação dos fatos é verdadeira. Importa o que está bom para o meu lado. Eu vejo uma notícia que puxa para o meu lado, não, eu sou conservador, essa notícia que ajuda os conservadores, compartilha, encaminha, vai embora, não quero saber se é verdade ou não, não para um minutinho para perguntar, peraí, será que isso é verdade? Porque no fim, infelizmente, não é isso que importa, o que importa é favorece meu lado? Então é notícia boa, vou passar para frente. Não, isso aqui favorece o lado de lá, pode ser até verdade, mas vou nem compartilhar não, porque, vou dar ibope pro lado de lá, eu quero cuidar do meu. Nós estamos constantemente predispostos a isso, irmãos. Espalhar a mentira que parece bom para nós é fácil, mas pega uma verdade que é desagradável, que a gente não gosta, ou dificuldade de falar o negócio, ou dificuldade de colocar isso para frente. Essa é a disposição do nosso coração. Porém, esse tipo de coisa é quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E até para esclarecer bem o que é esse pecado de difamação, de maledicência, eu quis trazer a pergunta número 144 do nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster. Vou ler para os irmãos. Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre e clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças, defender sua inocência, responder prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. A gente vê aqui que é muito mais do que simplesmente não falar mentira. É falar a verdade quando for necessário, não falar quando não for necessário também, ouvir prontamente tudo de bom que a gente puder do nosso próximo e rejeitar as maledicências e também as lisonjas, que é aquele elogio exagerado e mentiroso. Isso também tem que ser rejeitado. É prezar pela verdade, irmãos, o tempo todo, mas não usar a verdade como desculpa para difamar o irmão. Encobrir as falhas dele. Isso não quer dizer ser conivente com o pecado. Quer dizer que não precisa de anunciar dos telhados
o que seu irmão tem de falha, porque você também tem. E ninguém quer que a gente grite daqui as próprias falhas. Então não façamos isso com os outros também. Está vendo o irmão errar? Conversa com ele. Não precisa ficar espalhando isso por aí. Além do mais, conversas indevidas dentro da igreja sempre são fonte de uma tentação terrível. Porque aí você vai e conta para o irmão uma coisa. Ô irmão, mas não conta para ninguém não, tá? Estou falando aqui só com você. Gente, se não é para contar para ninguém, então você não conte para ninguém. Não precisa de contar para o outro e colocar sobre ele o peso de segurar aquilo ali. Fica para você. Talvez não tivesse talvez não fosse necessário que aquilo tivesse chegado nem em você. Para que passar para mais um? Que vai passar para mais um? Que vai passar para mais um? E daqui a pouco está todo mundo sabendo, mas ninguém está sabendo de nada. Que é a pior situação. Está todo mundo sabendo do negócio, mas ninguém está sabendo de nada. Então, isso é uma tentação terrível. E é por isso que a palavra de Deus condena qualquer tipo de conversa indecente, obscena ou imprópria, em Efésios 4, 29. E qualquer tipo de ajuntamento de pessoas buscando zombaria ou escárnio dos demais, como a gente vê no Salmo 1, versículo 1, que bendito é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala para a gente evitar esse tipo. Começou uma rodinha de conversa, começou a ficar ruim o negócio ali, levanta e sai. Não precisa de ficar ali no meio para poder, não, vou ser educado com meu irmão. Não, levanta e sai. Você não precisa de participar disso. Por isso, irmãos, para caminhar para o final desse ponto, pensa agora no seu coração. Como que você tem usado desse órgão tão poderoso que Deus te deu? Quantas vezes sua língua trouxe destruição? Quantas vezes ela queimou na igreja, ou na sua família, ou no seu trabalho, com chamas que vêm do inferno, como Tiago diz? Quantas vezes isso aconteceu? Por outro lado, quantas vezes ela foi instrumento de bênçãos também? Quantas vezes ela levou o evangelho aos perdidos, consolo ao abatido, ou justiça àquele que estava oprimido? No meio da igreja, eu imagino que a maioria vai conseguir pensar em exemplo dos dois lados. Vez que minha língua foi fogo do inferno, e vez que minha língua foi águas da vida, como Cristo fala que é jorrar de nós. E isso aqui é terrível, porque a gente vai perceber que a nossa língua tem jorrado um misto de bênção e de maldição. Mas será que pode ser assim? Vamos ver os versículos seguintes de Tiago. Versículos de 9 a 12, do capítulo 3 de Tiago. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui. Então a gente já viu que o poder da língua ele precisa ser usado, ele deve ser bem usado pelos mestres. O poder da língua pode ser fonte de enorme destruição. E, por fim, o poder da língua não deve ser usado de maneira inconsistente. É o que Tiago traz nessa última parte. Tiago passou até aqui expondo, então, todos os perigos da língua. E agora ele vai falar não só da forma errada de usar, mas de qual seria a maneira correta. Vai mostrar como que os homens são inconsistentes a usar a língua. A mesma boca que louva a Deus e chama Deus de Pai, amaldiçoa homens criados à imagem de Deus. Isso é inconsistente demais. Foi falado, no ponto anterior, como que a língua tem esse poder de revelar o que está no coração do homem. E agora Tiago pergunta aos seus ouvintes, pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Pode a figueira produzir azeitonas? Ou seja, a boca do homem, da onde jorra aquilo que está no seu coração, se ela revela tanto bênção quanto maldição, o que isso revela do coração desse homem, então? Jesus também vai afirmar isso. Mateus 7, 18 a 20. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Irmãos, a inconstância no falar, ela necessariamente vem de uma inconstância interior do coração. O homem cuja boca jorra bênção e maldição ao mesmo tempo, demonstra o que no seu estado? Voltem para mim, Tiago, capítulo 1, versículo 8. Tiago 1, 8. E leiamos a uma só voz, por favor, só o versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Esse é o homem que jorra bênção e maldição ao mesmo tempo da sua boca. E esse é o homem que Tiago fala que não deve esperar de Deus coisa alguma. Isso é terrível, verdadeiramente terrível, mas mostra o estado do nosso coração. Em todos os momentos, o que a igreja é chamada a buscar todos os dias, é firmeza de caráter. É ter um caráter firme em convicções, ao invés de ficar mudando a fala, dependendo da situação. Na igreja, eu sou fiel aqui à palavra de Deus. No meu trabalho, minha fidelidade a outras coisas. Será que isso pode acontecer? Será que a gente pode ter mesmo duas bases nas quais se firmar? Hoje isso talvez seja ainda mais relevante, porque cada vez mais, e eu acho que todo mundo aqui tem notado isso, a religião cristã está caindo completamente fora do politicamente correto. Cada vez mais o cristão vai ter que decidir qual posição ele vai manter. Se nos momentos oportunos, em que você poderia expor suas convicções como parte do povo de Deus, você opta por uma opinião que é um pouco mais confortável socialmente, você está demonstrando qual que é a sua prioridade entre a aprovação de Deus e a aprovação dos homens. Quem segue somente aquilo que é o politicamente correto, preza pela opinião dos homens. Quem segue a palavra de Deus acima de tudo, vai querer a aprovação de Deus. Paulo diz isso muito claramente em Gálatas. Gálatas 1, de 10 a 12, o que Paulo fala? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Não só as pressões sociais, que a gente já viu que não devem guiar o nosso falar, mas existe outro problema também. Nossos próprios pecados, cobiças e prioridades, quando eles encontram morada na nossa mente, eles guiam a nossa fala. Você passa o dia inteiro pensando em futebol, política, cinema, televisão, seja o que for que você gosta, mas sua vida é inteiramente voltada para isso, sua mente é constantemente ocupada por isso, é isso que vai sair da sua boca. Não adianta. Eu passo o dia inteiro lendo notícias sobre política e falando sobre isso, ou então eu acompanho futebol, meu time é minha vida, minha vida inteira gira em torno disso, ou eu assisto, todo o tempo livre que eu tenho, eu estou assistindo um seriado, estou assistindo alguma coisa. É disso que eu vou falar, irmãos, porque é isso que está ocupando meu coração, é isso que vai jorrar da minha boca. E, claro, quanto mais perversos forem as suas prioridades, seus pensamentos, seus desejos, mais perverso vai ser as conversas em que você vai se envolver. É por essa razão que a palavra de Deus ordena em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que a palavra ordena isso? Justamente para que o que saia da nossa boca seja só o que é bom, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo que há virtude. Isso que deve ocupar o nosso coração, o tempo todo, para que a gente possa, sim, jorrar aquilo que é bom. Cumprindo essa ordenança, o homem vai poder ver em sua vida aquilo que Cristo promete. João 4, versículos 13 e 14, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. De onde, então, que vem a fonte de bênçãos? Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos.
aquele que bebe da água que Cristo dá, esse sim pode ser regenerado, seu pecado é pago, seu coração é transformado. Através da salvação em Cristo, o coração do crente ele pode ser regenerado pela obra do Espírito Santo e aí sim jorrar a água da vida. Cristo, irmãos, e somente nosso Senhor Jesus pode apagar o fogo infernal que queima na nossa língua e dar aos homens a capacidade de jorrar bênçãos, de jorrar a água da vida. É disso que nós precisamos. Não deixem que esse ensino, esse sermão hoje, seja apenas um sermão moralista, dizendo, não falem, não falem, não falem, não façam isso, não façam aquilo, mas que leve a buscar em Jesus, no nosso Senhor Jesus Cristo, a água da vida que pode jorrar de nós, porque é disso que nós precisamos. Mero moralismo, eu não falo isso, eu não faço fofoca, isso também é pecado, irmãos, e ninguém aqui consegue, porque Tiago fala, qualquer um aqui que dominasse a língua inteira, seria varão perfeito, não teria pecado, não precisava de Cristo para se salvar, mas nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que precisa ficar claro nas nossas mentes. Não quer dizer que a gente tem desculpa para pecar em Cristo, todo mundo aqui sabe disso, mas que a gente precisa dele. Nós precisamos buscar no Senhor a capacidade de ter uma língua que jorra bênçãos. Para concluir, irmãos, a gente entende isso. A língua é um órgão poderosíssimo, muito poderoso, mas foi Deus que nos deu. Só que ela está manchada pelo pecado, assim como o resto do nosso corpo, justamente porque ela reflete o nosso interior. Deus nos deu uma habilidade maravilhosa na fala. Quando bem utilizada, ela vai ser instrumento de salvação. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por essa razão, é muito necessário que os nossos corações sejam cheios da palavra, para que a nossa fala também seja. Nosso Senhor Jesus pagou um preço caríssimo pela nossa salvação, para nos livrar da sujeição do pecado e permitir que essa bênção jorre de nós. Por isso, o convite hoje é para buscar mais e mais e mais se encher daquilo que é bom, se encher do nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude a fazer isso. Convido o reverendo Giovan para nos despedir, fazer oração.